Inúmeros registros da doença vêm sendo contabilizados em favelas e na periferia. Alguns são tão graves que precisam de internação. As imagens são essas, né? Mostram todos esses sintomas apresentados. E os casos se espalharam, também foram encontrados em um bairro de alto padrão de Praia Grande, chamado Canto do Forte. Os sintomas são essas feridas na pele que causam coceira e prurido intenso, que podem ser agravados quando bactérias agem nessas feridas. Sobre esse assunto, eu falo agora com Patrícia Petralli, que é empresária. Ela criou um perfil no Instagram para ajudar os moradores de Praia Grande. Patrícia, boa noite para você. Bom, então os casos Noite. estão se espalhando, né? Começaram localizados em favelas, na periferia, mas também já há registro de bairros de alto padrão de Praia Grande. Como é que você ajudou aos moradores a fazerem esses relatos, divulgarem os casos? Patrícia, boa noite novamente. Boa noite. Então, eu estou com eles desde o início da pandemia. Eu cheguei nessa comunidade por conta da fome, né? E comecei a me deparar com casos de crianças com essas feridas no rosto. E comecei a prestar um pouco mais de atenção, porque era muito esquisito. E todo momento filmando e pedindo ajuda para médicos que viam e iam me instruindo. Só que isso foi aumentando, 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 e a todo momento eu pedindo ajuda, porque assim, já tinha passado do normal, né? E são todos esses casos que eu mostro no Instagram PG Invisível, que é o Instagram da minha ação social. E aí os casos têm se espalhado, como eu relatei aqui no início, quando eu te chamei. Eles estão se espalhando por Praia Grande. É um alerta aí para as autoridades de saúde, né? É, toda a terceira zona tem caso de escabiose, até porque lá não tem saneamento básico também, que é uma outra situação, mas é uma coisa que também a gente tem que levar em consideração. E já existem casos, sim, para o lado de cá, né? Que seria Forte, Guilhermina, enfim, de pessoas que já estão contraindo a escabiose, porque não tem como controlar. Se todo mundo ficar parado só olhando, a gente não consegue. É como enxugar gelo, não dá certo. E qual que é a situação dessas pessoas? Como é que elas têm reagido à doença? É algo que deve incomodar muito, né? Principalmente as crianças. Então, os adultos estão tendo muito furúnculo, porém as crianças, elas se coçam, estoura muito nas mãos, nos pés, como foi do Breno, que eu mostrei hoje. Teve o caso da Estela, 7 meses, teve que ficar internada, tomou o corpo todo, e hoje eu estive com ela e já está voltando. Então, assim, a criança ela fica chorosa, ela fica irritada, ela, ela pede socorro do jeitinho dela, né? E o poder público? O poder público está acompanhando, está fornecendo a medicação, indicando o tratamento adequado? Então, olha só, o que acontece? No ápice da pandemia, as pessoas também já nem iam, as mães evitavam ir no postinho, até porque estava aquele surto de Covid, né? Eu pedi ajuda, toda vez na minha rede social eu peço ajuda. Eu não tive ajuda. Sexta-feira, eu tenho a ajuda dos médicos que me ajudam, que é o doutor Vitor, o doutor Vinícius. Na sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Praia Grande entrou em contato comigo, informando que essa semana iria comigo na comunidade, nessa favela específica, e eu levaria nos casos específicos para eles estarem olhando e estarem me ajudando, graças a Deus. E hoje já reiteraram que amanhã eles estarão comigo lá para ver realmente de perto todos esses casos. Pois é uma doença aí que traz uma série de complicações, não é, Patrícia? Tem que ser acompanhada de perto, então a gente faz um apelo aí para as autoridades de Praia Grande que se dediquem. A gente sabe que a pandemia ela acaba trazendo muitas consequências, não é, para o sistema de saúde, sobrecarregando, sobretudo, o sistema de saúde. A gente sabe que a região também tem sofrido bastante com outras doenças, Zika, aliás, chikungunya, dengue, não é?
tem, enfim, muitos Isso. casos por aí, mas com esse aumento aí e com o espalhamento da doença para vários bairros de Praia Grande, é importante que o poder público olhe atentamente para essa situação, para amenizar, é claro, o sofrimento dessas pessoas que estão aí passando por esse momento complicado. A sarna, imaginem só, voltando com força na região de Praia Grande e litoral aqui de São Paulo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no All News. Por favor, nos retorne trazendo aí um panorama Obrigada. atualizado nos próximos dias, se as crianças, os adultos estão sendo atendidos, como é que está sendo feito esse acompanhamento. É importante que essas pessoas sejam acompanhadas, não é? É importante seu trabalho também de divulgação dessa situação em Praia Grande. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a atenção de vocês, viu? Muito obrigada.